Oi, Em diga, cima professor. disso, Vai lá. Diego, estou interrompendo porque eu acho que é importante. É bom a gente lembrar duas coisas. A primeira, fundamental, o ministro da Justiça é um agente, ele age, ele tem autoridade própria, ele age por autoridade do presidente da República. Daí tem que ser da absoluta confiança. Por quê? Porque é um agente da autoridade do presidente da República. O segundo ponto, e que me parece aí muito importante, e que foi levantado na coluna do Josias de Souza hoje, é aquela questão pendente com relação a um julgamento do Supremo, que declarou, e não poderia ser de outra forma, a situação dos presídios no Brasil como inconstitucional, ou seja, em presídios onde manda o PCC, Comando Vermelho e etc., onde presos são submetidos, são usados como massa de manobra, essa situação de bagunça total, de entropia total, o Supremo deu até um prazo para que o governo, por meio do Ministério da Justiça, acertasse essa situação. Então, o fato do Lewandowski ser o ministro da Justiça vai colaborar, colaborar sim com o governo, no sentido de não criar um atrito, uma trombada. Já imaginaram se isso tivesse ocorrido aí no tempo de um Bolsonaro, que confusão ia dar para ele sair dessa obrigação? Então, o Lewandowski vai ter como tratar essa questão junto ao Supremo, que já foi da casa, já foi ministro, e uma questão que me parece, Couto e Tales, fundamental, porque a gente fica fingindo que não tem problema o sistema penitenciário e só tem problema. E se agora a gente olhar para o Equador, vai ver o grande problema penitenciário. Então, o Lewandowski vem em boa hora para acertar essa situação, para não criar atrito, se estabelecer harmonia, porque o próprio Supremo sabe que isso não é desse governo, isso vem de longe. Com relação ao vínculo, veja, o único ministro da Justiça que eu tenho notícia de que ser ministro da Justiça independente, depois ele veio com um discurso, isso foi para evitar aí golpes e tal, foi, foi um antigo ministro, Célio Borja, que saiu muito mal dessa saída dele do Supremo para o Ministério da Justiça e desse. O que eu quero dizer disso é que toda vez que num discurso existe essa postura messiânica, olha, eu vim como missão. Isso nunca me cheirou bem. Não se trata de missão, de messianismo. Tá? Se trata do quê? De uma função pública que deve ser exercida no mundo laico, de acordo com o princípio da legalidade. Então, quem aceita uma função pública já aceita o caminho da legalidade e, evidentemente, não vai transformar uma função em algo na laborfobia, de fobia ao trabalho. E o Lewandowski, por último, ele, logo que saiu do Supremo, ele já foi cogitado para ser embaixador pelo próprio governo Lula. Pois é, e aí a gente estava falando, o senhor tocou num ponto importante, que é a questão carcerária, né, das penitenciárias. Me parece que esse é um ponto que não quer ser atacado pelos governos de uma maneira geral, né, porque para a população soa mal, né, de uma maneira, é claro, o senso comum, né, investir nas penitenciárias, quer dizer, criar penitenciária, melhorar as penitenciárias, e isso soa muito mal para a parte da população que acha que o preso tem que ficar lá encarcerado e se não, morto, né? Dentro daquelas condições que a gente já sabe como é que funciona o sistema carcerário brasileiro. Mas não é lá que se formam os bandidos, quer dizer, a gente prende pessoas que estão ali com pequenos crimes, eles são jogados dentro das penitenciárias, superlotadas, dominadas pelo crime organizado, e aí eles vão se especializando, vão ficando mais, digamos assim, profissionais, entre aspas, e saem cooptados por essas facções que ganham uma pessoa é,
Eu até estava ouvindo hoje o Otávio Guedes na Globo News, ele falava nessa parceria público-privada, né, entre o poder público e a iniciativa privada aí em relação ou das organizações com o poder público, né, que formam essas pessoas que vão para o crime. Thales, é um assunto delicado porque não há solução fácil, né, para a segurança pública e são soluções multifatoriais e muitas vezes é tentar mesmo, só que o senso comum acaba atrapalhando, né? Porque quem está no governo pensa na próxima eleição. Exatamente. Você citou o Otávio Guedes. O Otávio Guedes também colocou que a questão dos presídios, é fundamental hoje na questão da solução da criminalidade, e nós já viemos dizendo isso aqui também há um bom tempo, e que essa é a grande semelhança entre a situação do Brasil e a situação do Equador, onde está eclodindo agora essa guerra declarada publicamente pelo presidente do Equador contra o crime organizado, né? Que é o presídio, é a escola do crime organizado. No Brasil, na América Latina como um todo, os presídios são isso. Então, a prioridade é resolver a questão da segurança, portanto, a questão dos presídios. O Lula disse isso ao Lewandowski. A sua prioridade é a questão da segurança no país. Não sei, o Lewandowski não é um homem da área de segurança, mas tem toda uma teoria em torno de como deve se tratar a questão dos presídios, e o ponto de vista dele é um ponto de vista próximo de nós, progressistas, de que, olha, não é com, com a morte dos bandidos presidiários que vai se solucionar o problema. Não vai se solucionar o problema tratando os presidiários como cachorro. Não é essa a questão, que é como vê a extrema-direita bolsonarista. Agora, então ele tem terá um tratamento que é na contramão do que a população, o cidadão comum normalmente vê, esse eleitor do Bolsonaro normalmente vê. Então, é uma coisa que a gente vai ter que vai ser um problema, vai ser uma discussão aí grande no governo Lula e na administração Lewandowski.